Eu queria hoje pensar com vocês sobre essa parábola. Talvez como você ainda não tenha visto ou ouvido. Então, lá em Lucas, no capítulo 15, a partir do verso 11, diz assim: Na verdade, eu gostaria de ler o Lucas 15, 1, e depois pular para o verso 11, porque o Lucas 1 tem um complemento, tem um entendimento importante para a gente trilhar a nossa linha de raciocínio. Lucas 15, 1 diz assim: cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Eu estou lendo na nova versão transformadora. Isso, exatamente, essa versão que está aí mesmo. E agora, então, a partir do verso 11, nós vamos encontrar agora o entendimento, a parábola do filho pródigo, que você já conhece bastante. Antes ele conta duas parábolas, na verdade é uma tríade de parábolas. A do filho pródigo compõe a terceira parábola. E ele diz assim, Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. Quantos filhos? Preste atenção. Cada detalhe, cada informação dessa parábola é importante. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança, e o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou as suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Por isso o nome pródigo, esbanjador. Quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho e o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: trazei depressa tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos, pois este filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Onde estava o filho mais velho? Trabalhando no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens.
e o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com as prostitutas, o Senhor comemora matando um novilho?" O pai respondeu: "Meu filho, você sempre está comigo, e tudo que eu tenho é seu." E tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Só mais um pouquinho, Felipe, do retorno. Parece que... Feche teus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado pela sua palavra nessa noite, Senhor. Ela é tão rica, ela é tão profunda, ela é tão esclarecedora para nós. Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela vida dos meus irmãos que estão servindo aqui. Pai, obrigado pela vida de cada um deles. Obrigado pelos meus irmãos que estão me ouvindo. Obrigado por aqueles que estão em casa. Obrigado por esses que estão aqui. Que o Senhor possa abençoá-los e recompensá-los com a palavra do Senhor nessa noite. É a minha oração, que o Senhor possa trazer uma unção. Pai, flua desse lugar a tua unção, a tua graça, de uma maneira tão própria como só o Senhor sabe fazer, em nome de Jesus. Amém. 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 Nós temos hoje à noite um desafio muito grande. Eu acredito nisso. Nós temos um grande desafio hoje. E que desafio é esse? Abrir mão de conceitos e entendimentos aprendidos ao longo do tempo, para que a palavra revelada alcance o nosso coração. Nós podemos nos prender à letra. É isso que eu falo, meu filho. Se eu fosse uma moça solteira e você não fosse casado, entendeu? Deu um brilho. Vocês estão sentindo o brilho que deu aqui agora? Ficou bom. Obrigado, meu irmão. Entendeu? E pior que quebra o meu raciocínio, né? Mas é isso. Então, se nós nos prendermos à letra da palavra de Deus, nós podemos literalmente ficar presos naquilo ali e nunca avançarmos para aquilo que Deus realmente deseja. A palavra de Deus, ela é viva. Eu creio na palavra de Deus como um sopro de Deus sobre o nosso coração. Eu creio nisso. Eu creio que a palavra de Deus é como um sopro fresco do Senhor sobre o nosso coração. E quando nós buscamos a palavra de Deus com um desejo no nosso coração, com uma chama, uma paixão no nosso coração, eu tenho absoluta certeza que o retorno dessa busca é certo. O retorno dessa busca é algo espiritual, mas algo que muda completamente a nossa vida. E eu não estou falando isso de forma despropositada. Eu estou falando isso porque ao longo dos anos nós colocamos certas coisas na nossa cabeça e a gente, como não a mula de Balaão, porque a mula de Balaão ela estava empacada ali porque ela queria proteger o profeta. Mas às vezes a gente coloca umas coisas na nossa cabeça, a gente empaca naquilo ali e aquilo trava a nossa vida espiritual. Aquilo trava a nossa capacidade de avançar. Você acredita que Deus hoje Ele quer quebrar coisas na sua vida, mas não somente quebrar por quebrar, mas porque Ele quer colocar algo novo. Você não faz assim? Quando alguma coisa está
feia, está velha na sua casa, você não quebra aquilo ali? Mulher é um negócio sério. Se o piso estiver manchado, tem que quebrar esse piso aí, tem que botar outro piso. Ou então, sei lá, né? Às vezes não precisa nem quebrar, mas eu não sei, você que é homem, você sabe disso, o sofá tem 10 toneladas, você chega em casa, ele está num canto, você chega no outro dia, ele está no outro. A mulher tem esse dom de levitação, sabe? Como Jesus fala, né? Se orar, né? Ora, ela parece que ela ora e o sofá. Você não consegue carregar aquele negócio, mas você chega lá e a mulher colocou o sofá do outro lado, porque a mulher ela gosta, né, de inovar, ela gosta de rearrumar as coisas. Eu acho que isso é uma característica de Deus. Eu não estou falando isso como uma crítica, embora seja algo lúdico que eu estou falando, né, para a gente, né, descontrair um pouco, quebrar um pouco a tensão, às vezes, desse momento. Mas eu acho que essa é uma característica de Deus. Eu acho que Deus, na verdade eu não acho, eu tenho certeza disso. Eu creio que essa é uma característica de Deus, amados. Deus não gosta de mesmismos. Se ele gostasse de mesmismo, ele tinha feito todo mundo igual a você. Todo mundo parecido. Igual a fabricação em série, né, dos carros. É tudo igualzinho. Não muda nada. Mas você já observou a diversidade de árvore que tem, a diversidade de pássaro que tem, a diversidade de planta que tem, a diversidade de cores, de coisas que tem, que tudo, só estamos falando de coisas que Deus criou. São muitas as diversidades de plantas, de árvores, né, de peixes, de animais e de pessoas. Tudo isso foi Deus quem criou. Essa diversidade, Deus gosta dessa, sabe, dessa pluralidade de coisas. Não é isso? Ele gosta. Mas, o que hoje nós precisamos entender com a palavra de Deus, na verdade? A palavra de Deus hoje é para nós, crentes. Essa parábola, na verdade, é para nós. Ela é para nós. Ela é para os filhos. A maioria de nós colocou na cabeça que o elemento principal e fundamental dessa parábola é o pecador, é o perdido. Mas não é. Uma pergunta básica aqui para os universitários, né? para os irmãos, os crentes antigos. Vamos fazer uma perguntinha básica aqui para vocês. O que é mais fácil? Um pecador se arrepender do seu pecado ou um fariseu se arrepender do seu farisaísmo? O que é mais fácil? O pecador se arrepender do seu pecado, não é isso? Você acredita nisso também? Que é mais fácil um pecador se arrepender do seu pecado do que um fariseu, um legalista deixar de ser legalista, um fariseu deixar de ser fariseu? Sim? Essa é a questão fundamental dessa parábola. Note que Lucas 15:1 começa dizendo exatamente isso. O que começa dizendo? Que os fariseus, os cobradores, de impostos, e os pecadores vinham ter com Jesus para ouvi-lo. Cobradores de impostos e outros pecadores. Porque os cobradores de impostos, naquele tempo, não era profissão. Era uma condição espiritual. Não sei se hoje é muito diferente disso. Porque eles eram corruptos. Então, ser cobrador de imposto naquele tempo e ser pecador era a mesma coisa. Você vai ver isso na Bíblia, do início ao fim dos evangelhos. E ele coloca isso aqui, isso é destacado aqui, os cobradores de impostos e outros pecadores, ou seja, e outros, porque cobrador de imposto era pecador, não era profissão naquele tempo. Então, eles vinham ouvir Jesus. Agora, vamos ver agora uma outra categoria de pessoas. Fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até com eles comem. Ele se reúne com pecadores. Agora nós estamos vendo uma outra categoria. Por conta disso, por conta dessa palavra dos fariseus,
por conta dessa atitude dos mestres da lei, dessa observação que eles fizeram, que Jesus agora conta essas 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, da moeda perdida, e a parábola do filho perdido. É por causa dessa indagação, dessa crítica, que Jesus conta estas parábolas. É por causa dessas percepções dos fariseus. E eles dizem isso. E eles estão com esse entendimento na mente deles. Ora, esse homem não deve ser alguma coisa boa. Porque naquele tempo, no tempo de Jesus, sentar com os pecadores e comer com os pecadores era o mesmo que aceitá-los. Era o mesmo que recebê-los, que aceitá-los. A palavra é essa. Comer com pecador, andar com pecador, é o mesmo que aceitar. E isso, para os fariseus, era algo inadmissível. Então, agora, Jesus conta uma parábola para eles. A parábola é a história de um menino mais novo que pede ao pai a parte da herança e faz besteira. Troca essa parte da herança por dinheiro e vai para um lugar longe, bem distante. Nesse lugar longe, gasta tudo que tem, daí o termo pródigo, e nós podemos hoje qualificar a pregação, a ministração da palavra hoje com o seguinte tema: o filho pródigo e o filho prodígio. Esse seria o tema da ministração hoje. Ele vai para um lugar longe, gasta o dinheiro de forma desregrada, esbanja tudo, desperdiça tudo, sabe, com balada, com festa, sabe, curtindo a vida vivendo a vida do jeito que o diabo gosta, como diz o ditado. E vem uma fome naquela terra, vem um tempo de escassez, de fome. E ele então vai para uma fazenda, convence o fazendeiro a colocá-lo como um dos trabalhadores daquele lugar, e o fazendeiro coloca ele para trabalhar, apacentando porcos. E o sentido disso que Jesus estava dizendo era que aquele jovem chegou no nível mais baixo de degradação moral. Sabe? Ele foi apacentar porcos. Quando ele disse isso, os fariseus entenderam perfeitamente o que Jesus estava querendo dizer. Que ele se afastou tanto de Deus, e ele se afastou tanto de Deus, e isso está destacado na parábola, porque ele foi para um lugar longe, uma terra distante, um lugar bem longe, talvez para que o pai não soubesse e nem visse o estilo de vida que ele queria viver. Provavelmente, e lá naquele lugar, ele vai apacentar porcos. E quem conhece um pouco da história de Israel, não somente criar, apacentar, tocar ou comer comida de porcos era alguma coisa proibida, segundo Levíticos. O judeu não poderia nem comer, nem apacentar, nem tocar em porcos, e nem a sua comida. Então, Jesus estava dizendo que, na verdade, ele havia descido a um nível de degradação moral muito grande. Então, o filho mais novo, ele representa todos aqueles que se afastaram de Deus. Ponto. Deu para entender aí? Sim ou não? O filho mais novo representa todas as pessoas que estão longe de Deus, espiritualmente, geograficamente, em todos os aspectos. Estão longe de Deus. O filho mais novo representa o perdido. Nós fomos o filho pródigo em algum tempo da nossa vida. Nós fomos esse filho. Nós vivíamos uma vida sem Deus, perdidos nesse mundo, sem direção, caminhando sem rumo, né?
Nós fomos esse filho perdido. E Jesus está dizendo que em algum momento da vida daquele menino, ele percebeu o que ele tinha feito. A condição que ele estava vivendo, de degradação, a fome, as dificuldades, o lugar que ele estava vivendo, sabe, o que ele estava sentindo naquele momento, toda a sua vida. Chegou um momento que ele parou e ele lembrou da casa do pai, e nesse momento, quando ele lembra da casa do pai, e ele compara a vida dele na casa do pai, e a vida que ele estava vivendo agora, tentando comer a comida que os porcos comiam, e não conseguia, porque ninguém lhe dava nada. E ele então para e pensa, e ele disse, caramba, como eu pequei contra meu pai. Como eu errei, como eu fui louco, fui ingrato, injusto. E não somente contra meu pai, mas contra Deus. Pequei contra o Senhor e contra Deus. E então, naquele momento mágico, que a Bíblia chama esse momento de arrependimento, ele então diz, eu vou voltar para a casa do meu pai. Esse momento aqui é aquele momento que a pessoa que está perdida, está longe de Deus, ela entrega, ela se arrepende, ela entrega a sua vida a Jesus, ela se converte ao Senhor. Esse momento aqui desse menino caindo em si, ele caindo em si. Então, esse momento aqui, no nosso contexto de vida, é aquele momento quando a gente observa como é a nossa vida e como é a vida de um cristão verdadeiro. Por isso é importante que nós sejamos testemunhas fiéis, porque muitas vezes você não tem acesso à vida de uma outra pessoa, você não fala, você não tem, de repente, não teve a oportunidade, ou não chegou àquela pessoa, mas você está sendo observado. A sua vida está sendo observada. E por causa da sua vida, de como você anda com Deus, de como você vive a vida cristã, pode ser que, sem palavras, a sua vida seja um testemunho poderoso da casa do Pai. E as pessoas, elas vão fazer a comparação, vão ver a sua vida, como é a sua vida, a vida de um cristão verdadeiro que ama o Senhor, que está na casa do Pai, que está na presença do Pai, e vão dizer assim, caramba, eu preciso disso. E elas vão então se arrepender, e elas vão buscar ao Senhor. Ponto. Aqui encerra então o primeiro momento dessa parábola. E a gente então conhece a história do filho pródigo, que vai lá, se afasta do pai e, usando um chavão popular, um termo popular, quebra a cara, dá com os burros na água, como diz o povo, e de repente então se arrepende e volta para a casa do pai, mas volta numa condição de trabalhador. Ele pensa, eu não sou digno de ser chamado mais filho, eu não sou digno de ser filho. O que eu fiz foi muito grave. Então eu vou me contentar com simplesmente ocupar um espaço de um dos trabalhadores daquele lugar. Meu pai é muito generoso com os trabalhadores. Ele certamente via os pais lidando com os trabalhadores e ele pensou o seguinte, ser trabalhador de meu pai é melhor do que isso aqui. E ele volta. E a gente conhece a história, o pai não aceita essa condição. E nós, então, ele é restituído à posição de filho, e nós, então, temos agora informação de um outro filho. E é aqui que eu quero começar a pregação hoje à noite. O garoto chega em casa, e eu gosto de fazer perguntas ao texto. E a primeira pergunta que eu fiz ao texto, quando eu vi aqui esse texto, foi o seguinte,
Por que o pai não convidou o filho mais velho para a festa? Por que o pai não mandou um empregado chamar o filho mais velho? Não te chama a atenção isso? O filho chega, de repente o pai manda matar um novilho gordo, um novilho cevado. De repente o pai, ele se encanta com a chegada do filho, a forma como ele chegou. E a gente vê então o pai providenciando roupa, pegando o sinete, o anel, né, e sandálias. Provavelmente ele veio descalço, e o pai então veste o garoto, restitui a posição do garoto e dá sandálias novas para o garoto. E o filho mais velho não participa de nada. Ele não participa de absolutamente nada. E a história do filho mais velho começa da seguinte forma. Ele volta do campo, e aqui nós vemos uma característica importante do filho mais velho. Esse filho mais velho, a pergunta que nós precisamos fazer hoje, quem é? Se nós entendemos que o filho mais novo é o perdido, quem é o filho mais velho? Essa resposta está no versículo 32, 31 e 32. Vamos ver o versículo 31 e 32? O que diz aí o versículo 31 e 32? Diz assim: o pai lhe respondeu, 31, meu filho, você sempre está comigo e tudo que eu tenho é? Tudo que eu tenho é? Quem é que sempre está com o pai? Quem é que sempre está com o pai? Perfeito. Nós é que sempre estamos com o pai. Então aqui tem uma palavra que, me desculpe você que está aqui hoje no culto, e talvez você que esteja na transmissão também, não é nada confortável para nós. Porque hoje à noite, você vai receber uma palavra que precisa desconstruir algumas coisas dentro do seu coração e dentro da sua cabeça, para que a verdade de Deus tome lugar, nesses lugares que estão ocupados. Então, nós podemos entender agora algumas coisas importantes, a partir do momento que a gente qualifica quem são essas pessoas da parábola. O pai é Deus, você concorda comigo? Sim ou não? O pai generoso, e a parábola começa dizendo que o pai tem dois filhos, e ele reparte a herança para os dois. O filho mais novo pede a herança, ele não chega assim, toma, meu filho, a herança, e o outro, mais velho, né, não recebe nada. Não, isso não aconteceu. A Bíblia diz aqui que ele reparte, diz lá no versículo 13, né, o versículo 12, o filho mais jovem disse ao pai, quero a minha parte da herança, e o pai dividiu os seus bens entre eles. O pai não deu só para o filho mais novo, ele repartiu para os dois. Isto fala da generosidade do pai, eu já falei sobre isso aqui. Isso fala da capacidade do pai de dar, de abençoar, de ser justo. O nosso Deus é justo. Para, você que é cristão há muito tempo, para de dizer isso. Porque fulano é abençoado e eu não sou. Mentira, isso é coisa do diabo na sua cabeça. Você é abençoado porque o pai reparte a sua herança com os filhos, com todos. Ele não dá somente para um. Aliás, o pai é tão generoso que mesmo sabendo que você vai fazer besteira, você vai gastar de forma errada, você vai usar de forma errada, você vai usar de maneira, equivocada, você vai esbanjar isso, ele dá. Eita, pai abençoador. Eita, pai bom. Mesmo sabendo que a gente vai fazer mau uso, ele dá. E foi isso que aconteceu aqui nessa parábola. Ele dá. E aí, ele reparte com os dois. O menino volta, e acontece algo agora extraordinário, e a gente precisa entender o que está acontecendo aqui. Jesus está respondendo a quem? A quem lá na frente que disse que ele comia com pecadores, que ele recebia pecadores? A quem? Aos fariseus. Esse filho
mais velho é uma representação daqueles que estão próximos ao Pai. Os fariseus estavam todos os dias estudando a Bíblia, a Torá. Eles estavam próximos, eles conheciam as profecias. Os fariseus estavam próximos do Pai. Eles estavam próximos. Jesus está aqui, ele está fazendo uma divisão e os fariseus entenderam perfeitamente isso e não gostaram nada dessa parábola. Você pode amar essa parábola, mas os fariseus não gostaram porque eles entenderam o recado de Jesus. E os fariseus são aqueles que é representado agora pelo filho mais velho. Hoje nós podemos fazer uma representação, e eu não estou aqui dizendo que você é fariseu, longe de mim, não estou fazendo isso, mas hoje nós podemos fazer uma representação também da igreja. A igreja é o filho mais velho. Naquele tempo, nos tempos de Jesus, para aquela situação, a aplicação foi aos fariseus. Mas agora, para mim e para você, a aplicação é para nós. Nós somos esse filho mais velho. Por quê? E é importante que a gente entenda isso, para que a palavra de Deus seja construída no nosso coração e a gente coloque de lado ensinos velhos, roupas velhas, a gente coloque de lado aquilo que não serve para Deus e Deus possa construir algo novo no coração da gente, algo vivo, algo poderoso, que pode trazer vida para as nossas relações, para a nossa vida, que pode fazer com que a vida de Deus flua do nosso coração em nome de Jesus. Característica do filho mais velho, ele é trabalhador. 2 momentos diz o seguinte, em Lucas 15, 25. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. O filho mais velho era um cara trabalhador. Os fariseus, eles estavam estudando a Bíblia, eles estavam buscando conhecer as Escrituras, eles se esforçavam, eles carregavam a Escritura amarrada na cabeça. Você é cristão hoje, vai para o culto, você ora, você se esforça, né? Você está buscando, você dizima, você oferta, você está no G100, você trabalha. Trabalha ou não trabalha? Você trabalha. Se você estiver pensando que meu interesse é associar você ao fariseu, não, eu não estou fazendo isso. Não é o propósito da pregação hoje. O propósito da pregação hoje é te dizer que nos tempos de Jesus, o fariseu era o filho mais velho. E hoje, nesse momento, nós, igreja, podemos nos comparar ao filho mais velho. E você vai entender o porquê. E essa mensagem é atual e é para nós. Você ora, você lê a Bíblia, você está próximo ao Pai. Você está sempre com o Pai. Olha o que ele fala aqui. Meu filho, você sempre está comigo e o que é meu é a igreja. É o retrato da igreja. O que é de Deus é nosso, é da igreja. Sim ou não? É o retrato da igreja. Então, e em outro texto, Lucas 15, 29, ele diz assim, mas ele respondeu, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor, e a palavra grega é essa mesma, é escravo, e nunca me recusei a obedecer às suas ordens, e o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Essa era a percepção do filho mais velho. Que o pai só lhe dava trabalho. Que o pai nunca lhe dava nada. Essa era a percepção, mas não era a realidade. Porque no início da parábola, nós lemos que o pai deu a parte da herança dele. Vocês sabem quantos cabritos esse menino deveria ter? Quantos aqui sabem? O pai era rico. Esse menino pegou a parte da herança e viveu muitos anos longe do pai, sem precisar trabalhar, desperdiçando tudo. Essa expressão pródigo não é à toa. Esbanjador não é à toa. Sabe aquele pessoal que ganha 50 milhões na loteria e tal? E se no seu coração agora aparecer esse sentimento, ô Jesus, me dê essa bênção, eu repreendo em nome de Jesus, porque você tem que trabalhar para ganhar o seu sustento, e essas pessoas que ganham ficam mais miseráveis, mais pobres, né, do que antes.
Tá bom? Então, sabe aquelas pessoas que ganham 50 milhões e gastam tudo? Quantas vezes você vê reportagens disso? O cara ganhou 52 milhões, 60, 30, 20, sei lá. E ele gastou tudo, e ele não tem nada mais, e pelo contrário, está pior do que antes. Se você botar na internet, você vai ver um monte de histórias assim. Foi a história desse menino. Ele gastou tudo. E esse nome não é à toa, pródigo, esbanjador, porque ele fez isso, ele gastou tudo. Então, o que o pai deu para ele foi muito, não foi pouco. Ele não saiu de casa com pouca coisa, não. Ele saiu de casa, talvez com uma carroça, levando toda a prata, todo o ouro, tudo que ele tinha vendido, toda a parte da herança que ele tinha vendido. Ele saiu com muita coisa. Talvez o animal, 2 ou 3, carregados de coisa. Ele saiu com muita coisa. O que significa dizer que o irmão que ficou também recebeu muita coisa. E não vendeu, e não desperdiçou, e não esbanjou. Agora você imagina, pensa comigo. Esse menino levou toda a sua vida, jovem, desperdiçando tudo o que tinha. E o outro, quando recebeu a parte da herança, você também conhece aquelas pessoas que ganham na loteria e que multiplicam o que ganha, porque nem todo mundo desperdiça. Tem gente que investe, que compra fazenda, que o camarada está mais rico do que antes, do que quando ganhou. Porque ele multiplicou, ele granjeou, ele comprou gado, ele comprou... Agora, você imagina esse menino, entenda, o filho jovem, moderno, o filho mais novo, pegou a herança e ele não gastou da noite para o dia. Ele levou tempo para gastar aquilo. Agora, ao mesmo tempo que aquele menino estava desperdiçando e esbanjando a herança que o pai tinha dado, o outro mais velho estava enricando mais, estava prosperando mais, estava ganhando mais, estava produzindo mais. Ele era, quando esse menino voltou para casa, o filho mais velho era mais rico, mais próspero, mais abundante do que quando ele saiu. E isso aqui é muito injusto. O que ele fala é muito injusto. Porque o pai deu a ele condições favoráveis. Essa é a condição da igreja. Do dia que você se converteu, preste atenção no que eu estou falando, porque essa palavra é vida para você. Do dia que você se converteu, Deus começou a te dar prosperidade espiritual. Você estava morto, morta. Você estava morto, estava morta espiritualmente. E do dia que você se converteu, Deus começou a te dar prosperidade. E você se aproximou do Pai. Agora, se por um lado esse menino era trabalhador, por outro lado, nós precisamos entender o que ele não era. E olha o que acontece em Lucas 15, 28. O irmão mais velho, vamos pegar a partir do 27, que eu acho que dá para a gente uma percepção melhor. 27 diz assim, mas... Cadê? Achei. 26, é isso? E perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. É o 26, que aqui está tão pequenininho, eu não estou enxergando. 26. E perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. Agora vem o 27. O servo respondeu, seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. E aqui vem o versículo 28, que fala para a gente algo que é muito complicado, que é uma coisa estranha, é estranha. Diz assim, mas o irmão mais velho se irou e não quis entrar. Ele vem do campo, ouve a música, ouve o barulho de danças, e ele chama o empregado e diz assim, escuta, o que está acontecendo lá na casa de papai? Ah, o seu irmão voltou. E o interessante é que o empregado dá a notícia precisa e clara. O seu irmão voltou são e salvo, e seu pai matou o novilho cevado, e o seu pai está festejando. E ao saber disso,
uma indignação tomou conta do coração, uma ira. O termo bíblico aqui é ira. A ira se apoderou dele e ele não quis entrar na festa. 3 coisas aqui que nós precisamos, como igreja, abandonar urgentemente. 3 coisas que esse menino fez. Primeiro, ele não quis fazer parte da festa. Segundo, ele não quis oferecer perdão ao irmão. Ele não quis fazer parte da festa, fazer parte da alegria. Ele não quis oferecer perdão ao irmão e ele não quis experimentar a comunhão. Pare e pensa, tem sentido isso para você? Tem sentido isso para você? E aqui eu volto ao plano original. Tem, se nós pensarmos do ponto de vista de Jesus. Os fariseus, eles se sentiam tão donos da verdade, tão cheios de justiça própria, que eles oravam assim: obrigado, Senhor, porque eu não sou cobrador de imposto, porque eu não sou mulher e porque eu não sou pecador. Eles oravam assim, os fariseus. Eles eram tão cheios de retidão, eles eram tão cheios de justiça própria, que os fariseus, eles quase não precisavam de Deus. Eles não precisavam da casa do Pai. Então, olha que coisa estranha, porque Jesus está respondendo aos fariseus. Jesus está dizendo para eles: vocês são essas pessoas. Vocês são esses que não querem participar da festa. Eu estou aqui. O dono da festa está aqui. Está convidando vocês para a salvação. Mas vocês estão dizendo que o Messias ainda virá. Vocês não querem participar da festa. Os fariseus, quando ouviram isso, eles ficaram furiosos. E nós precisamos agora, dentro de um outro prisma, entender perfeitamente o que essa parábola significa para a igreja. Qual é o seu compromisso com o perdido nessa noite? Qual é o seu compromisso como cristão com o perdido? Qual é o seu compromisso com essas pessoas que estão no mundo, no pecado, perdidas, no mais profundo nível de degradação moral e espiritual? Qual é o seu compromisso? Eu estou falando para você agora como cristão. E eu não quero que você me entenda errado. Porque se de um lado Jesus estava falando para os fariseus, do outro Jesus também está falando para a sua igreja. Porque a palavra é atemporal. E hoje nós não vemos mais, pelo menos tecnicamente falando, talvez até espiritualmente, né, na mente, na mentalidade, porque o espírito do farisaísmo, sim, às vezes ele pode, né, tomar conta, operar numa situação, mas a igreja do Senhor não é mais farisaica, pelo menos não deve ser. Nós somos o povo livre, nós somos os filhos de Deus, nós somos o sacerdócio real, a nação santa, o povo escolhido. Qual é o nosso compromisso com o perdido? Quando o perdido vem, quando o perdido se arrepende, quando o perdido volta para o Pai, qual é o nosso compromisso? Então, os fariseus, eles não aceitavam. Os fariseus, eles criavam barreiras. Vocês aí, perdidos, pecadores, e eu, santo, maravilhoso, puro e perfeito para Deus. E Jesus disse: não, não. Jesus disse para eles: não, não é assim. Não é isso. Está errado. É necessário que nós participemos, que vocês participem da festa. E é interessante e é importante entender que a igreja entra na festa. Quem é igreja participa da festa. Quem é igreja não se separa, se une. Quem é igreja não fica do lado de fora, entra. Jesus disse: na casa de meu Pai tem muitas moradas. Essas moradas é para a igreja, é para o povo, é para nós, como Elias falou, é para nós. Essas moradas é para a gente. O fariseu, o legalista,
naquele tempo, eles não aceitavam que um gentio, que um pecador, que uma mulher, que um pecador, que um homem se voltasse para Deus. Eles não aceitavam que esses pecadores andassem com Jesus. Não é possível esse homem que se diz santo andando com pecadores, andando com publicanos, andando com leprosos, andando com mulheres, andando com prostitutas, andando com endemoniados. Não é possível. Esse homem deve ser igual a eles. Vocês estão entendendo? Esse homem deve ser igual a eles. E a igreja hoje, ela precisa entender o seu aspecto missionário. Preste atenção, se você for santo demais, puro demais, perfeito demais, bom demais, você não vai alcançar o pecador. Que isso, pastor, que você está falando? Está ficando maluco? Jesus era isso? Ele era isso. Mas ele era cheio de compaixão. E o grande problema daqueles que se justificam é que eles não têm nenhuma compaixão. A Bíblia diz, e tem em toda essa parábola, tem uma palavrinha que é chave para nós, é a palavra-chave da parábola. Quando o pai avista o seu filho de longe, a Bíblia diz que encheu-se o seu coração de íntima compaixão. E o pai foi ao encontro daquele garoto, porque o coração do pai era um coração de compaixão. Preste atenção, a igreja está falhando no seu projeto principal de ganhar o perdido, porque nós estamos carentes de compaixão. Nós estamos brigando com o perdido, estamos ofendendo o perdido, estamos maltratando o perdido, estamos machucando o perdido, mas compaixão zero. E preste atenção no que eu vou falar para você. Nós seremos cobrados pela vida do perdido. Preste atenção, o que o pai faz? O pai sai da casa e vai até o filho mais velho e insiste com ele para entrar. Preste atenção no que está acontecendo, porque essa parábola é uma parábola de alerta para nós. Essa parábola não é somente uma história linda, que um menininho se perdeu e voltou, mas é também uma palavra de exortação para nós, para que nós voltemos à nossa posição original. A casa do Pai é o nosso lugar, e para estar na casa do Pai tem que amar o pecador, tem que amar o perdido. Para estar dentro da casa do Pai, tem que ter compaixão, porque você não vai conseguir permanecer na casa do Pai, olhando para o pecador, se o seu coração não estiver como o coração do Pai. A característica principal desta parábola é o que está no coração do pai. E o filho mais velho não conseguiu entrar na casa porque o coração dele não era igual ao coração do pai. O filho mais velho pôs de lado o amor. E como que através de um julgamento justo foi posto de lado quanto ao amor. Nós não vemos no desfecho dessa parábola a história linda que a gente queria ouvir ou ver. E o filho entra na casa do pai. Não, nós não vemos, não conseguimos ver. Por quê? Por que nós não vemos um desfecho bonito nessa parábola? Porque nós, cristãos, ou nós, fariseus, ou eles, fariseus, e nós, cristãos, fazendo a qualificação correta, porque eles, fariseus, e nós, cristãos, nos tornamos arrogantes. Arrogantes. A mensagem do Evangelho precisa nos quebrar todos os dias. Preste atenção no que eu vou falar com você hoje à noite. Você é filho. Você não é mais pecador. Às vezes eu ainda ouço alguém orando, né? Ô Senhor, nós não somos nada. Nós não somos pecadores e miseráveis. Não, não somos isso. Posicionalmente e espiritualmente diante de Deus, eu e você, em Cristo Jesus, não somos pecadores, não somos miseráveis, não somos o vermezinho de Jacó. Essa é uma oração errada e Deus não ouve. A oração correta é obrigado, Pai, porque somos filhos amados do teu coração. Essa é a oração correta. Você é filho.
Mas preste atenção no que eu vou falar com você nessa noite. Preste muita atenção no que eu vou falar com você nessa noite. Quando você chegar na glória, no céu, você não vai ser cobrado por quanto dinheiro você ganhou. Você não vai ser cobrado por quantas pessoas você serviu. Você não vai ser por nada disso. Você vai ser cobrado por quantas vidas você levou aos pés do Senhor. É por isso que você vai ser cobrado. Jesus vai reclamar de você os frutos. Não é o fruto. O fruto fala de transformação do seu caráter. Está lá em Gálatas, não é isso? Gozo, paz, alegria, domínio próprio, mansidão, fé. Esse é o fruto. Mas e os frutos? Quais são? Quais são? Vidas. A uns ele deu 2, 3, 2, 1, 2 e 5. Perdão. A uns ele deu 1, a outros ele deu 2 e a outros ele deu 5. Isso fala de capacidade de ganhar vidas. Tem gente que vai ganhar muito mais, tem gente que vai ganhar um pouco menos, e tem gente que vai ganhar bem menos. Mas ambos têm que frutificar. Porque se você não frutificar, até o que não é seu, está falando da sua vida agora, que não é sua, está falando da vida, será tirado. Porque muitas vezes a pessoa não entende, né? Até o que não tem será tirado. Como é que vai tirar o que não tem? Se você não tem, como é que você vai ser? Está falando da sua vida. Até o que não tem será tirado. Então, preste atenção no que nós estamos falando agora, porque isso é importante para mim e para você. Isso é importante. Nós, como igreja, precisamos restaurar a nossa compaixão com o perdido. E não amaldiçoá-lo. E não persegui-lo. E não destruí-lo. E não matá-lo. Não. Nós precisamos entrar para a festa. Entrar para a festa significa abrir mão do ódio. Esse garoto era um garoto odioso. Eu risquei aqui, esse é um dos livros mais importantes do estudo das Sagradas Escrituras, que é o Novo Testamento interpretado versículo por versículo. Depois eu conto a história para vocês de como eu consegui esse livro. Foi o DVD. Preste atenção no que ele está falando, que Champlin está falando aqui. O irmão mais velho haveria de lançar mão do outro método com o filho mais jovem. Tê-lo-ia açoitado, violentamente com varas, tê-lo-ia mandado trabalhar nos campos, não teria mudado os seus andrajos, nem teria mandado calçá-lo, e não teria oferecido nem sequer um pedaço de pão, até que merecesse tudo por suas ações. O filho mais velho mostra-se extremamente antipático. Meu Deus, ele está falando da igreja. Que tristeza, ele está falando da igreja. Ele está falando aqui da igreja hoje, da condição espiritual da igreja hoje. Irmãos, o pecador, entenda, preste atenção, a mensagem em si do Evangelho, ela causa repulsa ao mundo, porque a mensagem do Evangelho é um chamado de arrependimento. É normal. O Novo Testamento diz o seguinte, que Jesus foi odiado e nós seremos odiados também. É normal. Mas, olha que coisa interessante, a igreja primitiva, a Bíblia diz que ela caiu na simpatia do povo, não foi? Por que ela caiu na simpatia do povo? Porque eles amavam o perdido. Eles tinham compaixão das pessoas. Eles buscavam, eles entenderam aquele apóstolo que nós conhecemos hoje como o apóstolo do amor, o apóstolo João. Ele se converteu de verdade. Não somente no seu coração, mas no seu propósito. Porque num dia ele disse assim, Senhor, nós entramos naquela cidade para evangelizar e ninguém nos aceitou a sua palavra. Podemos fazer uma oraçãozinha de mandar fogo e queimar eles? E Jesus falou assim, ô, endiabrado. Tá. Jesus falou isso para eles de outra maneira. João, você não sabe de que espírito nós somos? De que espírito sois? Você não sabe que a gente tem um outro coração? É isso que ele está dizendo para João. Eu não vim destruir ninguém, João. Que isso? Você está andando comigo e não entendeu nada. Eu vim buscar
as ovelhas perdidas da casa de Israel. Foi isso que eu vim fazer. Preste atenção no que Champlin ainda está dizendo. Preste atenção. O filho mais velho mostra-se extremamente antipático na parábola. Não parecia antipático ante a sociedade e tem muitos descendentes. Algumas vezes, esses descendentes ocupam posições oficiais na igreja. É Champlin que está falando, não sou eu. São líderes de grupos reformistas, são algum cidadão-chave. Kremesh, é alguém aqui que ele está citando, que eu nem sei pronunciar direito, diz assim: tem esse honesto e penetrante comentário. Um inquiridor perguntou-lhe a opinião que fazia sobre a identidade do filho mais velho. E ele replicou: aprendi sobre isso somente ontem, sou eu mesmo. Ele está dizendo que o filho mais velho é ele, porque ele tinha o mesmo desejo de açoitar o pecador. Vamos parar aqui e pensar um pouquinho nessa realidade espiritual. Você acha que esse homem, esse comentarista aqui, está errado quando ele disse que se o pai agisse como o filho mais velho, ele na verdade não teria provido alimento, não teria dado roupas limpas, novas, não teria restituído a posição, teria açoitado aquele garoto e teria colocado ele para trabalhar até que ele pagasse tudo o que devia ou o que gastou? Eu pergunto a você, se ao olhar para a atitude desse filho mais velho, quando disse para o pai, veio esse teu filho, e essa expressão no grego manifesta toda a malignidade do coração desse menino mais velho, quando ele disse assim, esse teu filho, não foi o irmão dele que voltou, mas foi esse teu filho. E é interessante que ele faz um outro comentário aqui, né, que eu fechei aqui, não vou achar aqui tão rapidamente, mas ele faz um outro comentário interessante. Se você gosta tanto dele, se você gosta tanto dele, se alegre com ele, você e ele. Era isso que ele estava falando para o pai. Fique com ele, né? Fique com ele, se alegre você e ele. Se você gosta tanto dele, mas a questão fundamental aqui é a atitude daquele menino. O que é celebrado nessa parábola e o que aquele filho mais velho não conseguiu perceber e que nós como igreja precisamos perceber rapidamente, é que o pai se alegra com a atitude daquele menino de arrependimento. Sabe, amados, nós precisamos resgatar isso no meio da igreja hoje. Nós, como igreja evangélica, não podemos perder a característica de sermos evangélicos. E o que significa isso? De termos as boas novas. Sabe, a igreja evangélica, ela não pode perder essa característica fundamental que é o amor ao pecador. Nós não podemos perder isso. E é interessante que os filhos estão voltando, voltando para a casa do pai, e nós não sabemos lidar com eles. E nós precisamos lidar, nós precisamos entender como nós devemos receber o arrependido, amados. É importante isso, porque não querer fazer parte da festa, não querer oferecer perdão ao irmão, não querer participar da comunhão, não é a atitude do pai. Não é a atitude do pai. É a atitude de alguém que está com o coração muito distante do pai. O pai lhe respondeu, filho, você sempre está comigo, e tudo que eu tenho é seu. Sabe que eu estava pensando sobre isso, e o filho mais velho, ou o filho prodígio, ele é trabalhador, ele é competente no que ele faz, mas ele representa todos aqueles que estão perto do pai, mas que estão cegos quanto ao próprio pecado da arrogância. Nós precisamos tomar cuidado com o pecado da arrogância.
Esse é um pecado que atinge diretamente a igreja. Você pode ter ou estar tão certo da sua salvação que você perde a capacidade, a sensibilidade de amar o pecador arrependido. E, aliás, a igreja não tem só o chamado para amar o pecador arrependido. Aliás, o nosso chamado é para amar e abençoar aqueles que nos perseguem, aqueles que nos maltratam, aqueles que nos odeiam. Se você olhar para o Sermão do Monte, é um desafio para a igreja evangélica hoje. É um desafio para nós. Preste atenção no que eu vou falar com você nesse momento. Ser cristão não é fácil. Ser cristão significa ser parecido com Jesus. E nós precisamos entender que o reino de Deus não é desse mundo. E a nossa paixão tem que ser a mesma paixão do coração de Deus. Nós temos um grande desafio hoje. Nós temos um desafio muito grande. Abrir mão de conceitos. Abrir mão de entendimentos errados. Abrir mão da nossa justiça própria. Preste atenção no que eu estou falando com você hoje. Preste atenção. Nós somos esse filho mais velho. Ah, pastor, mas... Espera aí. Você está colocando todo mundo no mesmo barco. Não estou dizendo que todos os irmãos que estão aqui não amam o pecador. Eu não estou dizendo que... Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você, individualmente, tem que olhar para dentro do seu coração e ver aonde você se encaixa nessa parábola. Porque de vez em quando eu estou pregando aqui e tem gente que acha que não se encaixa em lugar nenhum. Tem gente que acha que, não, essa palavra não é para mim. O fariseu, naquele tempo, ele tinha essa atitude. Você está falando isso, Jesus? Mas isso não é para mim. E nós, como igreja, não podemos ter essa atitude. Toda vez que a palavra é pregada, Deus quer falar alguma coisa ao seu coração. E nós, como igreja, amados, precisamos restaurar os nossos vínculos de amor e compaixão para com o perdido. Nós precisamos restaurar esses vínculos de amor e compaixão. O perdido, ele é sempre alvo do amor e da compaixão de Deus. Não somente o arrependido, mas também aquele que está lá no pecado. Jesus disse que ele ainda tinha ovelhas que não estavam no aprisco. Ele fala isso de forma muito clara. Ele nos instiga, nos estimula a orar por essas ovelhas. Nós, como igreja, hoje, precisamos de arrependimento também, porque, num determinado momento, o filho perdido foi achado e o filho que estava achado se perdeu, porque ele não queria entrar na casa do pai. Se você pensar direitinho, quem em sã consciência vai rejeitar o convite do pai para a festa? Quem que vai rejeitar o convite do pai para se banquetear, para se alegrar, para festejar, para dançar, para participar da música, para participar da comunhão, das delícias da casa do pai? Quem em sã consciência vai retrucar o convite do pai e vai dizer para Deus que ele está errado por aceitar um pecador arrependido? Quem em sã consciência vai rejeitar, vai condenar a atitude do pai? Quem em sã consciência? Só quem está com o coração também mais longe de Deus do que o filho esbanjador, do que o filho pródigo. O convite do pai àquele garoto também é um convite para arrependimento. Também é um convite para quebrantamento. Também é um convite para alinhamento do propósito eterno do pai.
Nós podemos estar na igreja, congregar, ouvir a pregação, ouvir os louvores, ouvir as mensagens, gostar dos cânticos, gostar da pregação ou não, sabe? Olhar para os irmãos, abraçá-los, sorrir para eles. Nós podemos fazer tudo isso, mas ainda não ter um coração alegre, um coração cheio do Espírito de Deus, um coração fortalecido e com clareza a respeito do propósito do Pai. Nós temos esse desafio hoje de olhar para dentro de nós e nos ver, sabe, e nos enxergar se nós estamos dentro da casa do Pai, arrependido, celebrando, festejando, desfrutando do perdão, sabe, da comunhão, da inclusão que o Pai nos deu, ou se nós estamos do lado de fora reclamando porque o Pai está aceitando o pecador, porque o Pai, sabe, porque para esse irmão mais velho, aquele garoto, não tinha se arrependido, ele não participou desse processo, e isso é fato, amados. Nós como igreja precisamos hoje à noite reavaliar a nossa posição, nosso ministério, a nossa vida. Nós precisamos avaliar individualmente a nossa vida e nos enxergar e tentar nos posicionar. Se você olhar para o seu coração hoje, você é alguém que está com compromissos, com vínculos de amor com o pecador, ou você é alguém que está para trás de mim, Satanás? Diga aí. Você é alguém que olha para um pecador e diz assim, ali vai um cidadão do inferno, ou você é alguém que olha para o pecador e diz assim, ali vai um potencial cidadão do céu? Você é alguém que olha para um pecador e o amaldiçoa, ou você é alguém que olha para o pecador e o abençoa? Você é alguém que olha para o pecador e diz assim, um dia esse cara vai ser meu irmão. Ele pode ser um prostituto, uma prostituta, um adúltero, um ladrão, um gay, pode ser um homossexual, pode ser o que for, mas eu creio que um dia ele vai ser o meu irmão. Ele pode ser um cobrador de imposto, ele pode ser aquele guarda que queria me parar lá, e um dia ele vai ser o meu irmão. Você é alguém que olha para as pessoas e olha com o coração, ali vai um miserável, ali vai um pecador, vai-te. Não, queridos. Eu acho que nós como igreja precisamos de arrependimento, sabe? Eu acho que nós como igreja, não acho, mas eu tenho certeza que nós como igreja estamos vivendo um momento muito difícil. Muito difícil. E eu queria hoje dizer para os irmãos que nós precisamos restaurar essa paixão que nós temos com o nosso Pai. Quanto mais vinculados com o nosso Pai, mais teremos o coração, o espírito, o entendimento, os sentimentos do nosso Pai Celestial. Eu tenho tido muitas dificuldades nesses dias com a atitude da igreja de um modo geral. Muitas dificuldades, porque nós estamos perdendo, sabe, o feeling, nós estamos perdendo aquela capacidade de ganhar o pecador, porque nós estamos brigando, odiando, ofendendo, machucando, ferindo. Não, esse não é o papel da igreja. Ah, pastor, mas estamos sendo perseguidos. Tem uma igreja mais perseguida do que a igreja primitiva? Teve uma igreja mais perseguida do que a igreja primitiva? Alguém abriu as portas dos palácios para os apóstolos? Paulo foi decapitado? Estevão, o primeiro diácono foi apedrejado? Jesus foi crucificado? Nós, como igreja, estamos em busca de palácios ou da cruz? Evangelho é cruz. Cuidado com as portas do palácio. Cuidado com as riquezas desse mundo. Cuidado com os presentes desse mundo. Cuidado com os poderes desse mundo. Jesus nos alerta sobre isso. As águias, o Império Romano tem o seu status.
As raposas, Herodes, a família de Herodes tem o seu covil, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus não está dizendo que ele não tinha casa, ele não tinha moradia. O que ele está dizendo é que ele não era desse mundo, que nada nesse mundo interessava a ele a não ser as vidas. Ele só estava dizendo isso, que o compromisso dele nesse mundo não era com outra coisa a não ser as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus nunca buscou poder humano, Jesus nunca buscou riqueza. Se Jesus quisesse, ele seria o homem mais rico desse mundo. Porque no dia que ele curou um cego, se ele começasse a cobrar para curar os cegos, ele não teria lugar para colocar dinheiro. Se ele quisesse cobrar para curar os enfermos, curar os doentes, expulsar os demônios, ele poderia cobrar o valor mais mínimo, pequeno. Ele seria o homem mais rico desse mundo. No entanto, ele nunca buscou isso. Ele não buscou riqueza, ele não buscou status, ele não buscou ser amigo dos maiorais desse tempo, não. Não. Ele não buscou nada disso. Qual era o alvo de Jesus, irmãos? Qual foi o alvo de Jesus, o plano de Jesus nessa terra? Diga bem alto para mim. A cruz. O alvo de Jesus foi a cruz. Em todo o tempo foi a cruz. E é isso que ele nos desafia a fazer. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, negue suas vontades, seus desejos, suas ambições, seus planos pessoais, tudo. Negue-se a si mesmo. Tome a sua. Qual é o nosso chamado? Qual é o presente que Jesus oferece para nós? A cruz. E siga-me. E é difícil seguir com a cruz nas costas. Por isso que Paulo disse: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que antes vivia na carne, agora viva no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ele fala antes: estou crucificado. Ele fala antes: estou crucificado. Como é um cristão crucificado? É um cristão que não está nem aí com os valores, com as ambições, com os desejos. Ele não está preocupado com as coisas desse mundo. Ele não está preocupado: ah, pastor, o senhor fala isso porque o senhor tem salário. Eu já fiquei desempregado, irmão. Já contei aqui várias vezes para os irmãos. Eu não tinha condição, eu já fiquei. Como é que uma pessoa fica 7 meses desempregada e não morre? Diga aí. Só Deus. Eu já fiquei, queridos. Mas Jesus e nós não devemos nos preocupar com as coisas desse mundo. E a nossa preocupação primeira deve ser o reino de Deus. Porque quando você se preocupa com o reino, Deus se preocupa em investir, em te alimentar, em te abençoar, em cuidar de você. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Como é a vida de um cristão crucificado? É alguém que está buscando o poder desse mundo? Os interesses desse mundo? As ambições desse mundo? Os valores desse mundo? Não. Um cristão crucificado se preocupa no seu trabalho, com o seu colega de trabalho, se ele vai para o inferno ou ele vai para o céu. Se preocupa com o seu vizinho, se preocupa com a sua mãe, com o seu pai, com os seus irmãos, que estão vivendo muitas vezes vidas tão difíceis como a daquele menino. Tem dinheiro, e hoje, quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais degradação moral, mais miséria espiritual ela vive. Mas você está preocupado com essas pessoas. O coração de um cristão crucificado intercede por essas pessoas. Pastor, você não conhece. Eu trabalho com uma pessoa, pastor, que aquele nunca vai se voltar para Jesus. Por quê, meu irmão? Ah, pastor, porque ele mora com outro homem. Ah, é mesmo? Ora por ele. Ame-o. O pastor Carlos Alberto contou a história aqui. Os líderes estavam aqui, lembra? O pastor ligou desesperado. Ah, pastor, porque meu filho quer ir no final de ano, filho de um pastor em São Paulo. Meu filho quer ir final de ano para casa e quer levar o namorado dele.
E agora, pastor? E a mãe louca para ver o filho. E o pai? Pastor, o que eu faço? Pastor Carlos Alberto, compre um presente para o seu filho, rapaz. Receba seu filho com amor. Ele é um pecador, mas ele é seu filho. Cuida dele. Receba ele. O garoto veio, compra um presente para ele e para o namorado dele. Ele desligou o telefone. Eu não sei, pastor, se eu vou conseguir fazer isso. Ele comprou. Recebeu o garoto. Passou um tempo, ele ligou para o pastor Carlos Alberto. Pastor Carlos Alberto, você não sabe o que aconteceu. Meu filho foi, levou o namorado. Comprei um presente para ele, dei um abraço nele, dei um presente para o namorado. O menino falou, ué, você não disse que seu pai ia tratar a gente mal? Eu quero conhecer a igreja de seu pai. O menino foi para a igreja, o namorado do filho. Aí ele falou com o pastor Carlos Alberto, pastor, meu filho perdeu o namorado e eu ganhei um funcionário. O menino se converteu, terminou o namoro com meu filho, e eu precisava de um funcionário na empresa, que ele era um empresário, e eu contratei ele. E ele virou meu funcionário. Meu filho está no processo, pastor. Mas Deus fez uma obra naquele coração. E você não tem ideia. Amados, qual a diferença de pecado, de pecadinho ou pecadão para Deus? Qual é a diferença? Qual é a diferença, amados? Qual é a diferença? Nós temos que amar, queridos. Amar as pessoas, todas elas, não importa. Amar com o coração de Jesus. Pastor, é muito difícil, eu não consigo. Claro que você não consegue. Na sua força você não consegue nem amar essa mulher que está do seu lado, meu irmão. Sua vontade é de esganar ela. Mas se você tiver o coração de Jesus, você vai amar. Você vai amar. Você vai amar. Se você tiver o coração de Jesus, você vai amar. Nós temos dois contextos aqui hoje à noite. Eu confesso a vocês que eu não sei lidar com certas situações ainda. Eu não sei. Eu não sei lidar. Irmãos, eu não sei. Eu estou dizendo para os irmãos, eu não sei lidar com certas situações. Mas eu peço a Deus que me dê um coração ensinável. Ah, pastor, o senhor está pregando aí, mas você sabe lidar com essa situação? Se fosse seu filho, um homossexual, você sabe lidar com essa situação? Eu iria buscar conselho, porque eu sei que eu tenho que amar. Eu vou amar, mas eu não sei lidar com essa situação ainda. Eu não sei. Eu não tenho toda a sabedoria. Porque é muito duro, às vezes, nós vermos os nossos filhos, sabe, amados, distantes do Senhor. É muito duro, porque o que nós estamos vivendo é algo tão bom, é tão precioso. Eu queria fazer um apelo nessa noite. Talvez você gostaria de aceitar Jesus de novo. Como assim aceitar de novo? Pastor, eu estava numa vida que não agradava a Deus. Eu quero entregar a minha vida para Jesus de novo. Eu quero orar por você, eu quero convidar você para vir aqui à frente, envergonhar o cão, envergonhar o diabo. Fica de pé em nome de Jesus. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus de novo. Eu quero entregar. Amém. Venha. Aleluia. Talvez você seja crente há muito tempo, mas ainda não é discípulo. Eu discerni claramente na minha vida quando eu era cristão e quando eu me tornei um discípulo. Eu era pastor já, mas não era discípulo, eu era cristão, religioso. Condenava tudo e a todos. Mas quando eu me tornei um discípulo de Jesus, é diferente, é uma segunda conversão. A gente não recebe o Espírito Santo. Eu era batistão tradicional, língua nem inglês falava na igreja, porque eu achava que era do diabo. Negócio de línguas? Quantos anos brigando com você? Fala aí pro povo. 4, não foi? Lembra? 5 anos brigando com ela. Não, esse negócio de línguas estranhas ficou para o tempo dos apóstolos. Ela, Paulo, pelo amor de Deus, abra a sua mente. E aí eu falava com ela, não, esse negócio de línguas, que nada disso. Até o dia que o Espírito Santo derramou sobre a minha vida.
Eu fui daqui em Jaguaquara, recalamachuriando, alabalá, checalamalabá, dentro do ônibus. Acho que o povo pensou, esse cara tá maluco. Ó, glória, minha vida mudou naquele dia. Uma coisa é você ser cristão sem o azeite, outra coisa é você ser cristão com o azeite, com o fogo, com a chama dentro do seu coração. É diferente. Oh, aleluia. Agora você imagina, você ser cristão com azeite e ser discípulo. Mudou. Ainda depois Deus acrescentou, Deus, agora eu quero você um discípulo. Como é um discípulo? É alguém que tem o coração de Jesus. Você pode ser pastor. Amados, eu falo isso com tristeza. Eu era pastor já, mas eu não era discípulo. Até o dia que eu me tornei um discípulo. Até o dia que eu fui confrontado. Até o dia que alguém falou para mim, não vou fazer isso que você quer que eu faça. Eu falei, e ele tem autoridade para fazer isso? Viviane tem. E se você não se submeter, eu não caso com você. E agora eu quero casar com ela. Deus foi me amassando. Eu fui entender o que é o oleiro quando vai, o profeta quando vai na casa do oleiro e o vaso é amassado, sabe? Deus amassando e me quebrando, não para me machucar ou para me ferir, mas para me tornar moldável, me tornar um discípulo. Essa é a característica do discípulo, ele é moldável. Se o vento do Espírito sopra para lá, ele está aqui. Se o vento do Espírito sopra para cá, ele vai para cá. Porque o discípulo é moldável, ele é guiado pelo vento do Espírito. E talvez você seja cristão e você precisa de ser discípulo. Se você quer ser discípulo, você precisa de uma experiência profunda de quebrantamento com Deus. Pai, em nome de Jesus. Oh, Senhor, obrigado, Espírito Santo, pela manifestação do seu amor. Obrigado, Espírito Santo, porque um dia o Senhor resolveu habitar em mim e me regar com a sua vida, com a sua bênção. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, obrigado. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor fala ao meu coração. Obrigado porque o Senhor ministra no coração da sua igreja. Abençoa a Larissa. Dê a ela, Pai, um coração firme, um coração cheio do Teu Espírito, um coração renovado, um coração comprometido com o Senhor. Dá a Larissa, ó Pai, um esposo de Deus. Encha a casa de Larissa de aljavas santas. Ó Pai, o Senhor abençoa a Tua filha nessa noite. Eu profetizo sobre ela que ela encontrará, ó Pai, a razão, a motivação correta, profunda e verdadeira, em nome de Jesus. O Senhor enche a tua filha nessa noite de vida abundante, ó Pai, em nome de Jesus, e assim será, ó Pai. Eu profetizo sobre o futuro marido dela, eu profetizo sobre a sua profissão, eu profetizo sobre a sua casa, eu profetizo sobre os seus dons, ó Deus, em nome de Jesus. O Senhor sonda e conhece o coração da sua filha, encha ela do teu Espírito, Senhor, derrama fogo e graça sobre ela, para que ela possa ser uma mulher de Deus, uma mulher santa, uma mulher abençoada, em nome de Jesus. Ó Pai, nós abençoamos essa igreja. Todo espírito, ó Pai, que contraria a Tua palavra, caia por terra em nome de Jesus. Essa igreja é Tua, ó Pai, nós oramos e clamamos aquilo que não é, chamamos a existência aquilo que não é. Encha o coração do Teu povo de graça, de fé, de amor para com o perdido. Nos dê palavra de sabedoria, discernimento, entendimento, para que o nosso coração seja cheio de ardor, cheio de compaixão, cheio de graça, cheio de amor para com o perdido. Amor que flui em boas ações, em cuidado, em pastoreio, em acolhimento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós queremos estar na casa do Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor.
o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. O Senhor está falando que tem mais gente que precisa entregar a sua vida a Jesus. O Senhor está falando que tem mais pessoas, que tem mais gente que precisa se derramar diante do Senhor. E eu quero fazer esse apelo, meu irmão. Não saia daqui hoje sem que você receba a sua bênção. Essa é a sua bênção, de ter discernimento, de ter clareza, de ter vida verdadeira em Deus. E eu queria fazer esse apelo, continuar no apelo, em nome de Jesus. Será que você que está aqui, que entendeu a palavra hoje, será que você vai sair daqui sem receber essa bênção, sem receber essa vida nova, de estar diante de Deus, colocando o seu coração e dizer assim: Senhor, eu quero o Senhor na minha vida, eu quero me reconciliar com o Senhor, eu quero entregar minha vida a Ti. Pai, eu não estou vivendo segundo a Sua vontade, eu estou vivendo de acordo com a minha vontade, mas eu quero a Sua vida na minha vida. E eu queria que você então levantasse a sua mão e dissesse: Senhor, pastor, sou eu, é comigo que o Senhor está falando. Oh, em nome de Jesus, entrega a sua vida ao Senhor nessa noite. Não perca essa oportunidade, meu irmão. Coloca a sua vida diante do Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Aleluia. Tem mais gente. Amém. Vem, Jamara. Tem mais gente, eu sei que tem. O Espírito está dizendo que tem mais gente. Aleluia. Amém. Tem mais gente. O Espírito está dizendo que tem mais gente. Aleluia. Oh, quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais e mais. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais e mais. Deus está falando no nosso coração que esse tempo que a igreja está vivendo é um tempo novo, é um tempo diferente, é um derramar novo que o Senhor vai fazer no nosso meio. Sabe, amados, é necessário que nós entendamos que, se por um lado nós devemos ter compromisso e amor para com o perdido, também é verdade que do outro lado nós devemos viver um padrão novo de santidade, de relacionamento profundo e verdadeiro com Deus. E eu creio que em nome de Jesus, essa igreja, vocês, eu e você, nós amados, família de Deus, comunidade da graça, vamos experimentar a graça abundante. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós vivemos num dos estados mais envolvidos com o pecado, aqui o Rio de Janeiro e tantos outros, onde as pessoas dão lugar à carne, a começar pelo carnaval, a festa da carne. Mas é aqui, Deus tem falado ao meu coração, que é aqui nessa cidade, que o Senhor vai fazer um renovo, um avivamento, onde toda a nação brasileira vai ser abençoada por esse avivamento maravilhoso, onde nós estamos abençoando. Nós vamos abençoar e não amaldiçoar, mas vamos abençoar, sabe, amados, a Bahia. Nós somos chamados para abençoar a Bahia, abençoar os baianos e não amaldiçoá-los. Abençoar, aleluia. Deus abençoe sua vida, Jamara. Você foi chamada para ser um instrumento precioso nas mãos do Senhor. E nós te recebemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus te abençoe. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar
te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Amém, Edilene? O Senhor quer fortalecer, te dar sabedoria, fortalecer os seus passos, encher você com o Espírito dele, o Espírito de sabedoria. Em nome de Jesus, nós te abençoamos em nome de Jesus e quebramos todo espírito que opera para trazer angústia, tristeza na sua vida. Você é filha amada do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Levanta a sua mão, meu irmão, e diga assim: eu recebo a palavra do Senhor na minha vida nessa noite, e eu creio que o meu coração é como o do Pai. Eu viverei no mesmo espírito do Pai, amando e abençoando o perdido. Eu fui chamado para ser uma bênção na vida de todas as pessoas, e eu creio que a minha vida será uma bênção nesse tempo, em nome de Jesus. E as minhas necessidades o Senhor suprirá em glória. Oh, aplauda o Senhor. Uma semana de prosperidade e paz, em nome de Jesus.